Olá, me chamo Vinícius, sou aluno da disciplina de Bioquímica do curso de Agronomia de FMT Campus Campo Novo do Parecis. Hoje estarei destacando alguns pontos sobre temas como água, aminoácidos, proteínas e enzimas. Vamos lá. A água é considerada o solvente universal, né? A substância, uma das substâncias primordiais para tanto o surgimento quanto a permanência da vida na Terra. Vamos dar uma olhada em algumas propriedades que caracterizam a água com essa função. Né? Nós temos algumas propriedades bem interessantes, características físicas, como por exemplo a densidade da água de 1 grama por centímetro cúbico, ponto de fusão de 0 graus Celsius, ponto de ebulição 100 graus Celsius. Uma coisa bem interessante, por exemplo, nós temos a molécula de água aqui, né? Seria H2O, e as ligações covalentes existentes entre os átomos de hidrogênio, nesse caso, e o átomo de oxigênio, elas têm um certo ângulo. Esse ângulo é de 104,5 graus. Se nós formos fazer uma análise vetorial, ou seja, fazer as resultantes vetoriais das forças atuantes, né, sobre a molécula, nós vamos ter que essa resultante será diferente de zero. E essa resultante nós chamamos também de momento de polo, né, que é 1,85. Justamente esse momento de polo da água que faz com que nós temos a predominância aqui na região dos orbitais do hidrogênio, cargas positivas, e na região do orbital do oxigênio, cargas negativas. Ou seja, a água é uma molécula polar. A polaridade da água confere a ela algumas propriedades, faz com que a molécula tenha desempenhe diferentes tipos de interações intramoleculares. Como, por exemplo, o hidrogênio, ele faz um tipo de interação que nós chamamos de pontes de hidrogênio, ou interações de hidrogênio, que é entre o flúor, o oxigênio e o nitrogênio. Então, as moléculas de água entre si, elas fazem essas interações de hidrogênio. As interações de hidrogênio são muito mais fracas, claro, do que as ligações covalentes, mas são muito mais fortes, por exemplo, do que forças meramente geradas por cargas, ou seja, cargas induzidas, de polos induzidos. Essa propriedade, né, das moléculas serem capazes de ter a interação do tipo de pontes de hidrogênio faz com que nós podemos explicar alguns fenômenos, né, com referência à água. Por exemplo, a forma globular das gotículas de água, que é causada justamente pela força de coesão, porque quando as moléculas tendem a se agrupar entre si, essa força gera-se essa força de coesão entre as moléculas e a gotícula de água tende a ter esse formato. Outra propriedade também bem interessante é a tensão superficial da água. Essas moléculas, da mesma forma, essa força de coesão existente entre as moléculas faz com que surja uma superfície, né, com uma certa tensão superficial e que possibilita com que pequenos objetos ou pequenos insetos fiquem sobre essa superfície sem necessariamente afundarem. Aqui, por exemplo, nós temos outra propriedade bem comum, é justamente a capilaridade. A capilaridade é gerada por uma força que nós podemos chamar de força de adesão. E aqui que nós podemos ver diferentes seções transversais de tubo, né? Faz com que, quanto menor essa seção transversal, maior será a área com que as moléculas de água vão ter contato, né, com a parede, né, do vidro, aí, nesse caso, e fazendo com que, quanto maior essa área de contato das moléculas com a parede do vidro, maior será essa força de adesão, fazendo com que suba-se o nível da água. Outra propriedade é o calor específico da água. Como podemos ver, a água tem um dos maiores calores específicos entre essas substâncias, que é de 1 caloria por grama por Celsius. O que significa isso? Significa que, para nós elevarmos em 1 grau de temperatura, né, 1 centímetro cúbico de água, nós temos que fornecer a esse volume de água 4,18 joules de energia. Isso faz com que, por exemplo, nós conseguimos encontrar água no estado líquido em uma ampla faixa de temperaturas, juntamente com as interações de hidrogênio, e também o que favoreceu também o desenvolvimento da vida na Terra. As propriedades químicas, a molaridade da água, a massa molar 18 gramas por mol, né? H2O, a fórmula química, o pH neutro em estado puro, né? Uma característica muito importante é justamente as constantes de dissociação da água.
As constantes de dissociação da água, ela está na ordem do 10 elevado a menos 14. Ou seja, nós podemos observar que a água é uma molécula pouco dissociável, né? Ela não consegue se dissociar muito pouco nos seus íons constituintes. Também nós temos informações a respeito disso, que a constante de dissociação ácida, né, que é 1 vezes 10 elevado a menos 7, que é referente aos íons de hidrônio, e de hidróxido também é o mesmo valor. Com base nisso também foi criado uma escala logarítmica justamente para representar melhor essas concentrações de íons de hidrônio e hidróxido na escala logarítmica. O que é interessante notar é que quanto maior a concentração de íons de hidrônio, menor será o pH. E quanto maior a concentração de íons de hidróxido, maior o pH, ou seja, mais tendendo a 14, o pH será. Aminoácidos são moléculas orgânicas, né, que tem um grupo amino, ANH2, um grupo hidroxila, C-OH, e no centro nós temos um carbono, que nós chamamos de carbono quiral, que tem um hidrogênio, e nós temos aqui um radical. Esse radical que vai fazer com que nós temos uma ampla gama de propriedades químicas referentes aos aminoácidos. Os mais conhecidos aqui, os 20 aminoácidos presentes em toda a vida na Terra, né, são a alinina, arginina, aspergina, ácidos aspágicos, cisteína, ácido glutamínico, glutamina, glicerina, glicina, histidina, leucina, isoleucina, lisina, metilina, felinalina, propalina, serina, trionina, triptofano, tirosina e valina. Aqui a visualização, né, molecular, ou seja, podemos notar que a única coisa que vai mudar é o radical em si, né? Com base nesse radical, nós podemos classificar os aminoácidos nos grupos funcionais presentes nesses radicais, que vão conferir a esses aminoácidos diferentes propriedades, como, por exemplo, a capacidade de ser uma molécula polar ou apolar, ou seja, hidrofóbica ou hidrofílica. Como podemos ver aqui, há uma predominância de moléculas de hidrocarbonetos como radicais. Nós sabemos que os hidrocarbonetos não têm cargas. Passando para frente, os aminoácidos, no caso, seriam hidrofílicos, né, que têm afinidade com água. Nós podemos ver aqui a presença de vários grupos funcionais, né, que têm cargas, ou seja, que têm momento de polo diferente de zero. Ou seja, nós vamos ter uma maior interação com a água nesse caso. Também nós temos aminoácidos com predominância de cargas positivas, o que vai tornar esses aminoácidos, esses radicais, com caráter ácido, na verdade, né? E pelo contrário também, temos aminoácido com caráter negativo, ou seja, caráter básico. Também temos aminoácidos com predominância de anéis aromáticos, ou seja, que tem muito pouca carga. Temos, às vezes, aminoácidos aí com caráter neutro. Ligações peptídicas. As ligações peptídicas são justamente as ligações que ocorrem entre os aminoácidos. Aqui nós temos, por exemplo, no grupo hidroxila, a saída desse íon hidróxido, automaticamente esse átomo de carbono se liga ao nitrogênio e nós temos também a saída desse hidrogênio. Aqui nós temos o íon hidróxido encontrando o hidrogênio, vai formar água, ou seja, nós temos um processo de desidratação que vai formar a ligação peptídica aqui entre os dois aminoácidos, ou seja, uma ligação covalente. Proteínas nada mais são do que a sequência, a ligação, uma cadeia polipeptídica, né, composta por aminoácidos ligados por ligações peptídicas, né, como foi falado anteriormente. Também interessante nós notarmos que para entendermos as proteínas é importante nós termos noção dos níveis organizacionais dessas estruturas. As estruturas primárias são nada mais nada menos que uma cadeia, né, uma cadeia polipeptídica, que é, na verdade, a sequência de aminoácidos. Nós temos as estruturas secundárias. Estruturas secundárias nada mais são do que a formação de estruturas por conta dos tipos de interações entre os radicais. Como foi falado anteriormente, os diferentes radicais, eles têm essas cargas, essas geometrias moleculares que vão fazer com que eles façam diferentes interações entre si. Porém, quando nós temos uma sequência repetitiva de aminoácidos, nós fazemos com que prevaleça aquele tipo de interação molecular, fazendo com que surjam estruturas. E essas estruturas nós podemos ter 3 tipos aqui, estão representadas apenas 2, que nesse caso são a alfa-hélice, né, que é essa estrutura em formato de hélice, e, por exemplo, aqui nós temos a beta-pregnada, que é justamente uma estrutura como se fosse um papel ali dobrado em várias seções, uma estrutura tridimensional. A cadeia polipeptídica
já com a formação de estruturas secundárias. E a estrutura terciária seria a estrutura tridimensional em si, propriamente dita, daquela cadeia polipeptídea. As estruturas terciárias são nada mais, nada menos do que a conformação, ou seja, o enovelamento daquela cadeia polipeptídica, faz com que nós temos as interações das estruturas secundárias, né, com grupos funcionais mais distantes, fazendo com que essas estruturas secundárias se agrupem, formando aí uma estrutura tridimensional, que nós chamamos de estrutura terciária. E essa aqui é a estrutura final da cadeia polipeptídica. Porém, para a formação de proteínas, né, a maioria das vezes, nós temos proteínas que têm mais de uma cadeia polipeptídica no seu formato terciário. Ou seja, por exemplo, no caso da hemoglobina, nós temos 4 cadeias polipeptídicas, duas do tipo alfa e 2 do tipo beta, fazendo com que essas estruturas tridimensionais terciárias se agrupem para formar aí a estrutura quaternária, que essa estrutura sim, a estrutura quaternária é a final, ou seja, a que desempenha a função dentro das maquinarias biológicas. Enzimas. Enzimas nada mais são do que proteínas especializadas em diminuir a energia de ativação de reações químicas, né? Reações biológicas, ou seja, são catalisadores biológicos. Diminuindo essa energia de ativação, nós temos com que seja possível o metabolismo microbiológico ou, é claro, o nosso, de toda a vida presente na Terra. Porque sem as enzimas, as energias de ativação da maioria das reações químicas seriam tão altas que essa reação química seria muito, muito lenta, fazendo com que o metabolismo não existisse. Um exemplo aqui, por exemplo, de enzima é uma maltase. A maltase, ela simplesmente tem um substrato, que é a maltose, né, que é um açúcar de sacarídeo. Nós temos aqui o substrato, que é o substrato. Nós temos aqui o sítio de ativação, ou seja, uma característica também é que as enzimas são altamente específicas, né, e realizam essas reações químicas que são fundamentais para o metabolismo. E nós podemos classificar também as enzimas conforme as suas funções. Ou seja, nós temos as octoredutases, que catalisam reações de transferência de elétrons, hidrolases, né, catalisam reações de hidrólise, né, quebra de ligações covalentes, né, pela adição de água. Transferases, que são transferências de grupos funcionais, né. Isomerases fazem essa interconversão de isômeros. Ligases, que fazem justamente o contrário, né? Elas conseguem ligar, fazer catalisações de reações covalentes. E as liases catalisam a quebra de ligações covalentes, né? Por outros meios. Então, é isso. Muito obrigado. Até a próxima.